Código de Ética da Empresa de Correios e Telégrafos, Concurso dos Correios 2014. Esse é o vídeo de número 5. Nós vamos dar continuidade do ponto em que paramos na aula passada. No vídeo passado, nós falávamos das relações do Correio com o governo e agora nós vamos para o artigo 20 das relações com a sociedade. Os Correios assumem um papel de empresa cidadã, no intuito de contribuir para o desenvolvimento e qualidade de vida da sociedade nas ações de cunho social, educativo, cultural e de saúde. Quando nós falamos aqui nas relações do governo, eu disse que os Correios mantêm centros culturais em Recife, Rio de Janeiro, Salvador, além de patrocínio para o esporte, mas aqui, na realidade, o que o artigo 19 estava dizendo era sobre a relação do governo. Então, os Correios atuam como agente de desenvolvimento cultural, social e de apoio às ações governamentais. Aqui é mais voltado para o governo, ações do governo propriamente ditas. Enquanto no artigo 20 nós temos aí sim os Correios assumindo um papel de empresa cidadã voltada para a sociedade. Aqui é que entra os centros culturais, os patrocínios para os esportes, os patrocínios para eventos, para ações educativas, culturais e de saúde. Aqui nós temos no artigo 20 a relação dos Correios assumindo o papel de empresa cidadã voltada para a sociedade, enquanto no artigo 19 nós temos as atitudes, as ações dos Correios voltados para o governo. Já no artigo 21, nós temos das relações com os concorrentes. Eu falei lá no início, nos princípios, que os Correios prezam pela boa relação com os concorrentes. É um diferencial entre as empresas. A concorrência deve ser pautada na lealdade, no respeito às regras e critérios de mercado. Olha, respeito às regras e critérios de mercado. Então, a palavra-chave aqui, lealdade. Os Correios não podem se valer da sua condição de empresa pública para simplesmente anular, aniquilar, destruir a concorrência, a competição com uma empresa privada. Então, ela deve respeitar. Existem empresas de ônibus que fazem entregas de certas mercadorias em determinados lugares. Os Correios não podem intervir por exemplo, naquela empresa e incentivar o governo a cobrar altos tributos para que leve à falência aquela empresa privada. Não pode, deve respeitar as regras do jogo. As regras do jogo devem respeitar os critérios de mercado, as taxas devem ser justas, os impostos devem ser justos e os critérios devem ser justos. Devem respeitar, sim, as regras do mercado. O artigo 22 diz que os profissionais dos Correios devem respeitar a imagem dos concorrentes, obtendo e fornecendo informações lícitas e mantendo o sigilo necessário. Você é um profissional dos Correios, você não pode menosprezar publicamente, ou até mesmo por valores éticos, até numa reunião de amigos, por exemplo, você não pode menosprezar uma empresa concorrente dos Correios, dizendo que ela é um lixo e etc. Não pode, porque você fere o código de ética, você fere a ética profissional. Deve-se, então, respeitar a imagem das empresas concorrentes, obtendo e fornecendo informações lícitas. Nesse artigo 22, nós devemos tomar cuidado para onde fala de informações lícitas. Os funcionários devem se abster de fornecer ou de obter informações ilícitas, porque se ele divulgar, ele está violando
a ética profissional e poderá até estar cometendo um crime, assim como das informações ilícitas, informações de que não compete a este funcionário obter, e ainda que seja de forma ilícita, por uma escuta não autorizada, por uma violação de correspondência e etc. Deve manter ainda o sigilo necessário de acordo com a ética profissional. Já o artigo 23, ainda nas relações com os concorrentes, fala que os profissionais dos Correios devem tratar os concorrentes com o mesmo respeito com que a empresa espera ser tratada. Então, não pode menosprezar os concorrentes, deve manter o mesmo respeito com que a empresa quer ser tratada. Isso também é interessante. E o 24, falando da Comissão Setorial de Ética. A Comissão de Ética da empresa é encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional de seus empregados e colaboradores, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura. Então, observe, pessoal. Pessoal, esse artigo 24 você deve grifar ele todo, porque com certeza daqui sairá uma questão para a prova. A Comissão de Ética da empresa dos Correios, nós estamos falando da Comissão Setorial de Ética. Essa comissão, ela é encarregada de quê? Primeiro, orientar. Ela vai orientar os funcionários e colaboradores, né? E aconselhar sobre a ética profissional de seus empregados e colaboradores. Orientar e aconselhar. Então ela tem uma função de conselho, mas não somente, orientar e aconselhar no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público. Aconselhar os empregados e colaboradores como você deve relacionar-se com as pessoas, mas também com o patrimônio público. Aquele computador que você digita, ele é um patrimônio público. Então, como você deve tratar? Competindo-lhe ainda aqui é complicado. Preste atenção. Conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura. Então, qualquer imputação, qualquer acusação ou qualquer procedimento errôneo, errado, que for suscetível de censura e que lhe deva censurar, a comissão de ética está ali para fazer a censura ou para apresentar ali a imputação, a acusação. A comissão de ética, então, ela tem essa função. Ela lá em cima, orientar e aconselhar. Mas é só isso? Não. Ela tem a função aqui embaixo de censura e de imputação, acusação por uma falta. Após aquele julgamento ali no Conselho de Ética, vai ser encaminhado para os órgãos responsáveis e dali poderá haver uma advertência, uma exoneração até uma demissão. Então, imputação, procedimento suscetível de censura, lá em cima, orientar e aconselhar. Então ela tem essas duas funções, uma função de conselho, de orientar e uma outra função aqui embaixo de repreensão, de repreender. Parágrafo único. A atividade da Comissão de Ética será regulada por regimento interno aprovado pela diretoria colegiada da ECT, da Empresa de Correios e Telégrafos. Então, como que será feita essa comissão de ética? Regimento interno. Se o regimento interno não for matéria de prova, você não precisa preocupar com essa informação. O artigo 25, ele vem falar das penalidades. Sem prejuízo das eventuais responsabilidades administrativa, civil e penal correspondentes a serem apuradas em procedimentos próprios, a transgressão de preceito deste Código constitui infração ética, passível da aplicação de censura. Matéria de prova. Qual penalidade é aplicada se alguém violar esse código? Está aqui, olha, censura. Essa será a penalidade. A penalidade para violação desse código de ética a ser julgada pela comissão de ética é a censura.
A comissão de ética não demite, não exonera e não adverte. Ela encaminha essa censura para uma instância superior, e essa instância administrativa superior que vai propiciar as outras penalidades. Vamos voltar lá em cima, então, para a gente prestar atenção em outros detalhes. Então, sem prejuízo das eventuais responsabilidades. A administrativa, ele pode sofrer uma suspensão, ele pode sofrer uma demissão, uma exoneração. Civil, multa. E penal, cometeu crime, furto, penal, correspondentes a serem apuradas em procedimentos próprios, cada um no seu ritual, no seu rito. A transgressão de preceito deste código, então, constitui infração ética. Se feriu esse código, vai ser também aplicada a penalidade de censura pela comissão de ética. Guarde isso, que é matéria certa na prova. A única penalidade aplicada pela comissão de ética é a censura. 26. Gestão do código de ética. A gestão desse código é da competência da diretoria de gestão de pessoas. Então, olha aqui, quem gere esse código, a gestão deste código? Diretoria de gestão de pessoas. Gestão de pessoas, que incumbirá de sua atualização periódica, aplicação, disseminação e divulgação em conjunto com o comitê de ética. Então, a diretoria de gestão de pessoas, ela sim gere esse código, mas essa diretoria, ela é responsável pela atualização periódica a cada necessidade, sempre que houver necessidade, em períodos que esses períodos não estão enumerados, mas diz a palavra periódica. Então, sempre que houver necessidade, ela vai ser atualizada. Essa diretoria é responsável pela aplicação e disseminação, fazer com que esse código seja divulgado entre os funcionários, entre os colaboradores e entre outros interessados. Divulgação em conjunto com o comitê de ética. O comitê de ética, então, vai estar presente nessas ações. Encerrando, do cumprimento do código. A interpretação e a violação das normas contidas neste código serão objetos de análise e julgamento por parte da comissão de ética da empresa. Eu falei quem é responsável, então, por julgar, analisar as violações de ética? A comissão de ética da empresa. E o artigo 28, o último artigo desse código, o presente código de ética terá vigência a partir da aprovação e publicação. Pessoal, aqui nós encerramos a parte teórica do código de ética. Nós daremos início agora, nos próximos dias, aos exercícios para fixar e rever todo esse conhecimento. Se caso, na véspera da prova, na véspera do edital, quando sair o edital, se for pedido os anexos deste código de ética, nós traremos aqui, ou qualquer outro assunto ou atualização referente ao código de ética. Muito obrigado e até a próxima.